Amados, vamos falar agora do papel da adoração, que é vital. A edificação não inclui necessariamente as minhas emoções. Se eu quiser sentimentos, eu adoro, porque isso foi feito para trazer as emoções divinas que eu preciso para fortificar o âmbito da minha alma. Você não pode fazer nada melhor em meio à tribulação do que adorar. A adoração nos sustenta, estabilizando as nossas emoções para vencer a tribulação. Que fantástico, né, amados? Contudo, você não quer apenas ser sustentado quando um problema vem. Você quer ir adiante em Deus, não é verdade? Nós todos queremos. E ser livre do problema. Esse é o trabalho do Espírito Santo. E é aí que a oração em línguas entra, porque todas as mudanças permanentes vêm de dentro. É por isso que Tiago disse que você deve se regozijar quando passa por tentações, testes e tribulações. Regozije-se em meio às suas aflições, enfermidades e perplexidades. Alegre-se. Quando você volta sua atenção inteira para Deus, liberando suas emoções em admiração e adoração a seu Pai, aquela alegria irá estabilizar o âmbito da sua alma, a parte de você onde o diabo opera. Um conceituado evangelista e grande amigo meu foi levado para o céu para visitar Jesus. Enquanto estava lá, Jesus disse a ele: meu povo não me adora o suficiente. Com frequência, o único momento que passamos tempo em louvor e adoração é na igreja. Se isso for verdade, é preciso que seja feita uma mudança. Imaginem. As maiores experiências com Deus que eu já tive em minha vida, além de vê-lo curar uma pessoa cega ou muda, aconteceram enquanto eu estava adorando o em particular com apenas algumas pessoas, adorando em particular com apenas algumas pessoas presentes. Por exemplo, eu já mencionei que logo depois que fui batizado no Espírito Santo na igreja e falei com lábios gaguejando, tive uma experiência pessoal enquanto adorava a Deus em minha casa. Naquela época eu estava passando por uma intensa batalha espiritual. Eu podia sentir a natureza carnal tentando se apoderar vagarosamente de mim novamente. Enquanto minha esposa estava comigo, eu andava sem parar pela sala, louvando e adorando fervorosamente a Deus. Eu não queria me entregar à minha carne, mas parecia que eu estava quase sem forças. Eu realmente não sabia como orar naquela época. Não fazia muito tempo que eu havia sido salvo, e no ano seguinte eu nasci de novo. Eu ia para a igreja e voltava para o mundo. Quando eu estava no mundo, podia ser encontrado em lugares não muito bons. Então eu ia e vinha, resistindo às tentações da carne, a orar e louvar a Deus da melhor maneira que eu sabia. Eu não sabia o que fazer, exceto levantar as minhas mãos a Deus, dizendo aleluias e glória a Deus, repetidas vezes. De repente, uma sensação quente veio sobre mim, começando pelas pontas das minhas mãos, que estavam levantadas. Essa sensação fluiu pelos meus braços, ombros, dentro do meu peito e pareceu alcançar minha mente. Quando essa sensação fluiu em minhas pernas, eu caí para trás. Minha respiração parou, mas eu quase não pude notar. Ao invés disso, eu comecei imediatamente a falar em outra língua sem esforço algum. Por horas eu continuei a me entregar ao Espírito Santo e aquela linguagem sobrenatural cresceu até se tornar uma linguagem de oração completa e fluente. Era forte a unção do Espírito Santo, que começou por volta da meia-noite e permaneceu sobre mim até as 4 horas da manhã. Foi uma experiência de mudança de vida para o meu coração faminto. A segunda vez que experimentei o mover poderoso do Espírito Santo foi quando eu estava mais uma vez adorando a Deus. Naquela época, eu estava cortando madeiras em Oregon, trabalhando para sustentar minha família. Eu estava em campanha pela salvação do meu patrão e de um empregado amigo meu, cujo apelido era Forte. Forte era um homem novo e magrinho que se drogava e tinha o hábito de mentir. Eu testemunhava para ele e para o patrão dia e noite. Quando meu patrão não tinha mais dinheiro para me pagar, eu me demiti e continuei trabalhando de graça para poder continuar testemunhando para aqueles 2 homens. Porque eu não estava mais sendo pago, meu patrão não podia me dizer onde cortar as árvores. Isso foi bom para mim, porque eu pude escolher trabalhar perto do Forte.
Sempre que Forte desligava seu serrote para um repouso, com empenho eu começava a pregar. Você precisava ver como ele logo ligava o serrote novamente. Bem, eu finalmente convenci Forte a nascer de novo. Ele recebeu Jesus em uma tenda de lenhadores não muito longe de Lake of the Woods, em Klamath Falls. Enquanto Forte estava dentro da tenda, eu e outro lenhador cristão andávamos ao redor com as mãos levantadas, adorando o Senhor e tentando orar para que Forte fosse salvo. Naquela época, eu não acreditava que alguém fosse verdadeiramente salvo, a menos que sentisse alguma coisa. A cada 5 minutos, eu impunha as mãos em Forte e orava no Espírito Santo. Então, de repente, durante a madrugada, a presença de Deus entrou naquela tenda. Até hoje eu não sei dizer se foi um anjo ou o Espírito Santo. Eu caí em uma cama de lona e comecei a rir alegremente no Espírito Santo. Fiquei tão bêbado no Espírito que não conseguia levantar da cama. Em meio a tudo isso, Forte foi salvo e cheio do Espírito Santo. Aleluias! Que maravilha! Nós 3 gargalhávamos e rimos no Espírito Santo. Oramos em língua e nos regozijamos até o amanhecer. Todos que puderam nos ouvir devem ter pensado que estávamos loucos. No dia seguinte, meu patrão estava bravo comigo pelo que havia acontecido na tenda na noite anterior. Mas eu não tinha que dar satisfação a ele, pois estava trabalhando de graça. Então, para minha surpresa, ele veio até mim e disse: tem algo errado comigo. Eu disse: eu sei o que é, você precisa orar. Ele respondeu: tudo bem, mas será que não podemos ir para o outro lado do lago, onde não tem ninguém? Claro que podemos, eu respondi. Então, outro lenhador cristão e eu levamos o patrão para o outro lado do lago e oramos para que ele viesse para o reino também. Logo depois de tudo isso, Forte desapareceu. Quando ele reapareceu alguns dias depois para receber seu pagamento, estava bêbado de volta às drogas. Ele não voltou mais. Alguns anos mais tarde, depois de eu ter entrado no Ministério Integral, fiz um encontro. Eu estava sentado na sala do fundo após o culto quando um homem jovem, rechonchudo, bem vestido, veio até mim. Oi, você se lembra de mim? Ele perguntou. Não, não me lembro, eu disse. Eu trabalhava com você na serraria, meu nome é fulano. Isso não significava nada para mim, então ele disse, você me chamava de Forte. O único Forte que eu conheço era um mentiroso e um drogado. O homem jovem apenas riu e disse, aquele era eu. O homem riu e disse, aquele era eu. Eu olhei para ele admirado. Você? Bem, o que você está fazendo neste encontro? Ah, você não sabe? Eu sou um dos pastores colaboradores que patrocinam este encontro. Eu quase desmaiei. Aquele reavivamento no Espírito Santo que tivemos naquela noite na tenda da serraria havia produzido um bom fruto para o reino de Deus. Tudo porque 2 crentes adoraram a Deus. Que coisa, né? Glória a Deus. Bom, como passar 3 horas com o Senhor? Com frequência me perguntam sobre a maneira mais poderosa de se passar 3 ou 4 horas na presença de Deus. Este é todo o tempo que uma pessoa tem em uma semana. Após muitos anos de oração e espera em Deus, a minha resposta se resume em 3 coisas básicas. Adoração e louvor, que supre o poder necessário que nos sustenta durante nossas tribulações, trocando nossas fraquezas pela força de Cristo. Confissão da palavra de Deus, falando com os montes em nossas vidas que precisam ser removidos, doença ou dor, finanças, tormentos, preocupações ou medo. Como é isso? Estou preocupado com finanças. Vou começar, a declarar a palavra. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, estou com medo, porque Deus não tem me dado espírito de medo, mas sim de amor e de poder, tal como uma mente firme. Tormentos. Tem Isaías 26:3, o Senhor manterá em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia no Senhor. E por aí vai. Oração em línguas, a linguagem sobrenatural que não só edifica, mas também traz a revelação. Não são as mensagens que você ouve o ministro pregar por 1 hora toda semana que mudarão sua vida. O pastor ou o mestre ungido só pode fornecer algumas informações requeridas para a mudança necessária. Mas a mudança verdadeira vem quando, na privacidade do seu lar, você aplica a palavra ao problema que você está encarando.
a sua vida transformada em proporção exata ao tempo pessoal que você passa orando no Espírito, confessando a palavra e adorando. É importante entender que a direção de ajuda que lhe darei para passar tempo com Deus é apenas isso, uma direção de ajuda. Não se trata de uma fórmula que você precisa seguir à risca para ter comunhão com o Pai. Falo para vocês que às vezes eu vou para a beirada do mar e lá eu oro, lá eu adoro. Às vezes não dá tempo, tem que ir para a cozinha e lá eu adoro, né? Às vezes eu faço uma poesia para o Senhor, porque eu adoro fazer poesias para o Senhor. Às vezes eu falo com ele conversando, ele conversa comigo, ele fala comigo, eu escrevo, ele está falando. Eu tenho várias cartas dele para mim. E realmente ele estava falando comigo. Então cada um é um na sua individualidade. Só que eu falo para ele assim, ó, fala antes que a minha mente pense, senão eu vou achar que eu estou falando. E ele, enquanto eu estou escrevendo, ele já está falando alguma coisa. Apenas siga a liderança do Espírito Santo à medida que você desenvolve essas 3 áreas do seu andar com Deus. À medida que você fizer isso, você experimentará uma nova dimensão de orações respondidas e uma percepção forte e contínua da presença de Deus, amados. E isso funciona, viu? Funciona mesmo. Depois nós vamos devagarzinho, parte por parte, tá? Estamos quase acabando. Paizinho, mais uma vez, completa. Sela no nosso coração tudo isso que foi aqui trabalhado, Senhor, no mais profundo do nosso ser. Nos ajude, a Deus, porque sem Ti nós nada podemos, nós nada fazemos, nós nada seremos. Mas em Ti nós podemos todas as coisas, ó Deus. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Eu vi ele falando ali que a única coisa que ele fazia era gritar aleluia, glória a Deus. Eu nem isso conseguia fazer. Até que um belo dia, um cantor não, né? Um ministro de louvor, irmão da Rosa Nascimento, o Matos Nascimento, conhecido ele aí na rede, ele saiu lá do meio do povo, numa convenção que teve na minha cidade. Chegou perto de mim e falou assim, você está com vergonha de dar glória a Deus, dê agora. Olha, saiu, foi lá em mim. A partir daquele dia eu aprendi. É isso aí. A paz, amados. Até o próximo vídeo.